a tua face por um instante, por favor. Deus está aqui. Ei, Senhor. Espírito Santo de Deus. Deus bem-vindo nesta casa, nesta noite, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nós abrimos o nosso coração para Ti nesta noite, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, escute. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Mais ou menos uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu estive nesse lugar. Era um prédio de tábuas ali. Eu nunca imaginei na minha vida, nunca passou pela minha alma que um dia eu poderia estar ministrando no primeiro dia de uma festa de ano desta igreja. Nunca imaginei. É óbvio que a gente já prego há 12 longos anos na minha vida. Mas nunca imaginei que o Senhor poderia fazer na minha vida o que Ele tem feito nesse dia. É de você também. Porque quando o pastor Domingos ele me convidou, uma das primeiras coisas que a gente pensa é falar, poxa, mas eu, tanto de pastores que tem nessa casa, ou tanto de pastores que tem na nossa nação, mas por que eu? Porque o Espírito Santo de Deus, ele sussurra nos ouvidos dos pastores, dizendo, fulano, é Beltrano, é ciclano. É Ele que tem que ir. É Ele que tem que estar lá. É o ministério tal que tem que estar lá. Presença tremenda de Deus neste lugar. Sobrenatural. E então, eu estava no meio do mato lá orando para poder estar aqui nessa noite. Nós estamos num mover diferente de Deus, depois da pandemia. Em 2019, o Senhor Deus me mostrou que iria acontecer em 2020, 2021, 2022. Se você conversar com os membros da igreja, ele vai falar para você que eu já tinha alertado a igreja por 3 vezes sobre o que o Senhor Deus iria fazer. É um novo tempo. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: o meu povo perece por falta do quê? Então, eu ensino que você precisa conhecer o sentido da palavra, o significado de cada palavra, para você ter o discernimento daquilo que o versículo quer dizer. O meu povo perece, a palavra perecer vem de morrer lentamente, morrer agoniando, morrer devagar. E uma das situações, eu não vou me apresentar, acho que todo mundo já me conhece. Uma das coisas que vem nesses últimos dias ardendo, queimando em meu coração, é o sentido do que é ser cristão. Nós já temos a Jesus como Senhor e Salvador. Paulatinamente nós vamos para as nossas congregações, nós vamos para o prédio da nossa igreja, ao ponto de chegar em uma situação de questionar: por quê? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que ir no prédio da igreja? Por que eu tenho que ter um pastor? Da onde eu vim? Aonde eu estou? Para onde que eu vou? Eu ouvi algo tremendo um tempo desse. Alguém ministrando dizendo: o nosso destino não é o céu. O céu é a nossa origem. Nós viemos de lá e nós iremos retornar para lá. E quando então o pastor Domingos me falou acerca do tema da festa, afinal de contas são 33 anos, não são 33 meses, são 33 longos anos de uma história. Parabéns a todos vocês que fazem parte, ou fizeram parte, estão fazendo parte de tudo isso. Isso é tremendo. Muito sugestivo quando ele disse: olha, é tempo de renovo. Uau, amém? É tempo de renovo. Então, eu
procurei entender a questão do renovo. Eu lembrei que há muitos anos atrás, isso há muitos anos atrás mesmo, nós passamos por um retiro, um encontro de casais, casados para sempre. E fizeram uma dinâmica onde pegaram as nossas alianças, esse metal de ouro, ouro puro, está aqui, e passaram um produto nessa peça de ouro, e ela simplesmente começou a brilhar, e ficou novinha novamente. Mas ainda era a mesma peça de ouro, não tinha mudado nada, mas houve um renovo em cima desse metal, e ele voltou a reluzir novamente. Nós, como cristãos, precisamos também, alguns dizem, de ativação novamente, porque nesse decorrer dessa nossa jornada, a gente começa às vezes a enfraquecer na fé. A Bíblia fala de estações, a Bíblia fala de tempo, e isso também tem na nossa vida. Tem o inverno na nossa vida, mas também tem a primavera, tem o verão, tem o outono, tem tempo para rir, tempo para chorar, a Bíblia assim diz. Tem tempo que parece que a gente entra em crise ao ponto de falar, não quero ir mais para a igreja. Está tudo ruim, está tudo diferente, para mim não dá mais. São tempos de crises. E nós precisamos entrar em um renovo. E nesta noite, então eu quero falar um pouco sobre essa questão de renovo e de tudo isso que a gente vive, porque eu preciso ter um sentido para isso. O cristianismo, ele precisa estar bem claro na minha alma, para que meu espírito então possa viver. Porque se você não entender quem você é, aonde você está, de onde você veio e para onde você vai, não tem sentido ser cristão. Falta se converter novamente. E então, eu peguei um texto assim, acho que todo mundo conhece, do livro de Daniel, no capítulo 2. Se você quiser. Daniel, capítulo 2. Eu te amo, Senhor Jesus. Senhor, força minha. Diz que no segundo ano, no capítulo 2, versículo 1. Diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, presta bem atenção, os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que seja uma palavra revelada, Senhor, palavra rema sobre a tua igreja nesta noite. Que todos saiam diferentes, Senhor Deus, deste lugar. E que aquilo que o Senhor já designou na eternidade para esta noite, Senhor, possa acontecer em nome do Senhor Jesus. Eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer. E diz que então esse homem chamado Nabucodonosor, que era o soberano da Babilônia, diz que ele teve um sonho. Você continuar lendo, você vai ver que ele, quando foi dormir, muito se perturbou acerca do que seria depois dele. Entenda, é um rei ímpio, não conhecia Deus. E diz então que o Senhor mostrou para ele em visão, no seu leito, o que seria depois dele. Esse rei então, como algo que para mim era inusitado, algo totalmente diferente, totalmente fora da caixinha, ele manda chamar essas pessoas, 4 classes de pessoas, e disse, olha, venha, e vocês vão falar para mim, o que é que eu sonhei, e qual é a interpretação do sonho. Ora, gente, pasmem vocês, não tem cabimento um negócio desse. Como é que alguém vai poder entender ou saber o que é que eu sonhei? Por exemplo, essa noite eu tive um sonho profético, essa madrugada. E essas 4 classes de pessoas, elas vieram então, e os caldeus, eles eram sábios da época,
Eles disseram: Senhor, fala para a gente o que é que você sonhou, que nós iremos então revelar para ti. Nós vamos traduzir para ti, dar entendimento do seu sonho. Nabucodonosor disse: não, de forma nenhuma. Eu não vou falar para vocês o que é que eu sonhei. Ainda vou dizer mais. Se vocês não me falar o que é que eu sonhei e a interpretação desse sonho, eu vou matar todos vocês. E vou fazer das suas casas uma ruína, um monturro. Vocês estão querendo me enganar. Poxa, quem iria? Então o rei disse: olha, mata todo mundo. E diz que então quando a pessoa saiu para matar os sábios, os entendidos, encontrou Daniel. Daniel, sem saber da situação, ficou sabendo no momento, e ele disse: fala para o rei que eu vou revelar para ele o que ele sonhou. E a interpretação também. Estão comigo? Estou falando de ousadia no Espírito Santo de Deus, de conhecer aquilo que ninguém conhece, de estar à frente daqueles que não conhecem a Deus. E mais ainda, corajoso foi aquele homem que foi até o rei e disse: encontrei um dos cativos. Ele disse que ele vai te revelar. Fizeram toda aquela situação. Daniel pega mais 3 amigos, busca a presença do Senhor, e em sonho Deus revela para ele. Ele chega na presença então de Nabucodonosor, e ele conta toda aquela situação, e diz: tu sonhou e viu uma estátua terrível, gigante, não é assim? Cabeça de ouro, peitoral de prata, ventre de bronze, pernas de barro e os pés misturado barro com ferro. Uau! Uau! Imagine se fosse você. A interpretação então, estou correndo porque o nosso tempo é pouco. Eu tenho algo mais importante para falar para vocês. Eu disse: então agora eu vou te dar a interpretação. O Senhor, o meu Deus, mostrou para ti como vai ser os reinos depois de você. A cabeça é você. E começou a dar a descrição. Então a gente já sabe que estava falando da Babilônia, estava falando dos medos dos persas, estava falando da Grécia, estava falando de Roma, e depois da divisão de Roma. Mas o mais interessante nisso tudo foi que Daniel então diz: olha, mas no teu sonho você viu uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão humana, e essa pedra foi lançada no pé dessa estátua. Essa estátua caiu e então virou pó e foi espalhado pelos 4 cantos da terra. E essa pedra então, ela cresceu e se tornou uma montanha indestrutível. Amém? Então nós vemos daqui uma profecia acerca de 5 reinos. Estão conseguindo me entender, sim ou não? 4 se passaram. Mas Daniel ainda fala mais para Nabucodonosor, diz: olha, o Senhor Deus te mostrou como vai ser nos últimos dias. Nós vivemos nos últimos dias, amém? Vivemos nos últimos dias. E então, diz que foi caindo reinos e mais reinos, impérios e mais impérios. E há mais ou menos 2000 anos atrás, nasceu um menino. Isso está em Mateus capítulo 2, que é o senhor desse último reino, que foi a pedra lançada aos pés. E a profecia foi bem clara, porque ele nasceu em Jerusalém, e diz que do Oriente vieram reis magos, e trouxeram 3 presentes. Chegaram até Herodes e disseram: nós viemos do Oriente para trazer presente e saudar o novo rei, porque nós tivemos revelação que o novo rei já nasceu aqui nessa cidade. O nome dessa criança era Jesus Cristo. Esse nome foi dado à mãe por um anjo. O anjo apareceu para ela e disse: o filho que você vai ter, ele vai ser gerado por Deus, ele vai ser o filho de Deus. Acho que você já conhece toda a história, nós vamos pular. E daí em diante começa então o ministério desse novo rei, porque precisa ter uma legislação nesse reino.
Ele vive então, depois de 30 anos ele aparece, e ele escolhe 12 homens. Ele disse que ele escolheu quem ele bem quis. Começa um discipulado então. Esse discipulado leva mais ou menos 3 anos e meio. Nesse período então, se você lê Mateus capítulo 5 até o 7, você vai ver que ali está a legislação do reino, porque o reino precisa de leis, está ali. E começa assim então, esses discípulos numa alegria tremenda, porque entenda uma coisa, reino, ele é diferente do império, porque a Babilônia com as suas 100 portas de bronze, com as suas trancas de ferro, ele prende os cativos, os servos. Mas a Jerusalém, que é o reino celestial, ela tem 12 portas, e essas 12 portas, a Bíblia diz que não vai fechar nem de dia e nem de noite. Essa é a diferença entre um império e um reino. Treina esses discípulos então, por esse período de tempo. Esses discípulos, eles veem coisas sobrenaturais acontecendo. Esses discípulos, ele vê esse Senhor então andando sobre as águas. E algo tremendo nessa passagem do Senhor Jesus andar sobre as águas, porque diz que estava um temporal muito forte, a onda muito grande também, e o Senhor Jesus estava dormindo no barco, e eles acordam o Senhor Jesus, porque eles estavam tremendo de medo com algo que estava acontecendo fora do barco, e de repente o Senhor Jesus acorda, e o Senhor Jesus apenas com uma palavra diz: acalma-te, cala-te. Então tudo fica quieto. Os discípulos agora então, eles não têm mais medo do que está de fora e começam a ter medo do que está dentro, porque eles dizem assim: quem é esse que até as ondas e os ventos o obedecem? Ou o mar e as ondas o obedecem? Então eles conseguem ver quem está do lado deles, passam por momentos tremendos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus orou e chamou para fora alguém que já estava morto, chamado Lázaro. Quantos dias? 4 dias. Pasmem você, esse homem voltou à vida novamente depois de 4 dias. Coisas sobrenaturais começam a acontecer. Mas lembra, estou falando daquele que é Senhor desse último reino. Diz que então, por inveja e por profecia bíblica também, porque era tempo profético, mataram esse homem, chamado Jesus Cristo. Os discípulos então, eles se espalham. E existe uma passagem tremenda, porque ele realmente morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou, e ele ficou ainda um bom tempo, se não me falha a memória, 40 dias aqui nessa terra ainda, e a Bíblia não mostra que ele fez nenhum milagre nesse tempo que ele ficou. Me desculpe se eu estou falando, se não me falha a memória, 40 dias. Não fez um milagre, mas o que ele fez? Ele passou esse tempo todo ensinando os seus, a importância de ensinar. E então eles pegam esse homem, e começa a acontecer então essa transferência de reino, porque ele tinha que ser de uma forma coroado. A Bíblia diz que os soldados romanos então pegam o Senhor Jesus, eles tecem uma coroa de espinhos, e eles não sabiam que eles estavam fazendo algo profético, eles não sabiam que estavam coroando o novo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles então cravam na cabeça do Senhor Jesus uma coroa de espinhos. E eles não sabem também que eles pegam um bastão e colocam na mão dele e dizem: esse aqui é o teu cedro. E diz que eles colocam também uma capa vermelha sobre o Senhor Jesus. Estava acontecendo algo profético, ele estava sendo coroado ali como rei. Depois então ele é crucificado. E Pilatos, que era a autoridade, manda escrever em 3 línguas dizendo: este é Jesus, o rei dos judeus. E ele então, ele sobe. Mas ele disse assim: eu não vos deixarei só, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que estará com vocês até a consumação do século, ou em vocês. Então começa uma nova fase, nasce o reino de Deus, um reino inabalável que já dura mais de 2000 anos. E o Senhor Jesus, um dia, em uma conversa com os discípulos, ele disse assim: quem diz os homens que eu sou? Pedro então diz: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Ok? Vamos lá para esse texto, para a gente poder ter algo melhor. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso
13. Eu tenho que entregar que hora mesmo, pastor? Que horas que eu tenho que passar? Tem que passar 9 horas? Aqui. (16, 13 em diante). Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É tempo de renovo. Para comigo no verso 16. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, o que eu trago para ti nesta noite: nós somos filhos de Deus. Você entende isso, sim ou não? Nós somos filhos e filhas de Deus. E somos também sacerdotes santos, uma nação santa. Se você não entender que você é filho de Deus, com todos os benefícios e responsabilidade, você não consegue permanecer dentro desse reino, porque esse reino é composto de filhos e filhas de Deus. Você entende isso, Senhor? Partindo então desse princípio que agora eu sou, e entendo que eu sou filho de Deus, porque falar é fácil. Todo mundo diz: eu sou filho de Deus. Se você sair na rua e perguntar se é filho de Deus, sim, eu vou falar: eu sou filho de Deus. Mas se você ler então em João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos aqueles que o receberam, ou receberem, deu-lhe o direito de se tornarem filho de Deus. Amém? Ok, mas e agora então? Agora eu sou filho de Deus. Sim, agora começa a mudar toda a situação. Porque se eu sou filho de Deus, se o Espírito Santo de Deus então mora dentro de mim, eu sou diferente. Concorda comigo, sim ou não? Coisas naturais, sim, tem, mas as coisas sobrenaturais têm que começar a se mover dentro de mim, ao redor de mim. Eu preciso então ser ou viver como um filho de Deus, com todos os privilégios, mas também com todas as responsabilidades. Eu preciso trazer a cultura do céu para a terra. Irmãos, não é a igreja subir, mas é o céu descer. Os discípulos, eles disseram: Senhor, nos ensina a orar, porque os discípulos de João Batista, ele ensinou eles a orar. O Senhor Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Nós fomos levantados por Deus para conquistar o restante do planeta e implantar e estabelecer esse reino. Nós somos embaixadores de Deus nesta terra. Ok, tudo bem. Mas se você voltar então para João, vai comigo para João. Oh Senhor, eu te amo. João capítulo 20, versículo 19. Evangelho de João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco.
E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Presta bem atenção. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está falando de filiação, está falando de paternidade. Eu preciso entender que eu sou filho de Deus. Eu preciso viver a cultura do reino. Eu preciso disso. Mas para isso, eu preciso de poder e autoridade. A igreja do Senhor Jesus, ela tem poder e autoridade. Ah, Senhor. E o texto continua dizendo: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E eles foram cheios de Deus. Ok? O Senhor Jesus então sobe, os discípulos vê, Atos capítulo 1 vai falar sobre isso, vê eles subindo, aparece anjos e diz: por que vocês estão olhando para esse que subiu é o mesmo que vai descer. Mas o Senhor disse para eles assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ok? Então diz que eles permaneceram em um lugar orando, e de repente era a festa de Pentecoste, era uma festa que durava 50 dias. Imaginem uma festa de aniversário desta igreja durar 50 dias. E diz então que eles festejando essa festa chamada festa de Pentecoste, mas esse grupo estava em um lugar específico orando, porque o Senhor disse: permanecei em Jerusalém, e eles ficaram obedecendo. Ele diz que de repente então se ouviu um som, um barulho, como um vento impetuoso que encheu toda a casa. E de repente então eles assustaram com o barulho, olharam um para o outro e tiveram a surpresa. Eles viram como que língua de fogo sobre a cabeça um dos outros, e eles começaram a falar em mistérios, em línguas estranhas. E diz que o barulho foi tão grande que as pessoas que passavam disseram: eles estão bêbados. Nós temos uma língua que nós falamos, língua dos anjos. Aquela língua naquele dia foi uma língua aqui mesmo da terra que eles conseguiram interpretar. Mas começou uma situação, porque um pouquinho antes disso, os discípulos, eles veem o mestre sendo crucificado. Pedro então ele diz assim: vou pescar. Os outros discípulos dizem também: nós também iremos contigo. E eles vão para pescar, voltar à velha vida. Tem dias que a gente pensa em voltar para trás também, sim ou não, gente? Olha só comigo. Tem dia que a gente não consegue orar, tem dia que a gente pensa: não, eu vou largar tudo isso aqui, eu vou embora, não sei para onde que eu vou, porque não tenho mais para onde ir, mas eu tenho algum lugar que eu vou, sei lá. A Bíblia fala sobre isso, porque o Senhor Jesus disse que quem deixa casa, pai, irmãos, irmãs, por causa dele, receberá 100 vezes nessa vida com perseguição. E essa perseguição às vezes também ela é emocional, e dá vontade mesmo. Mas diz que então eles têm um encontro com o Senhor Jesus, eles recebem um renovo. Pedro face a face agora com o Senhor Jesus ressurreto, e o Senhor disse para ele assim: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele diz, abaixou a cabeça e disse: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E o Senhor disse para ele então: apacenta as minhas ovelhas. Ok? Pentecostes então agora, eles estão cheios de poder, porque agora eles já têm autoridade e agora eles já têm poder. Entenda, são duas coisas diferentes. Autoridade é uma, poder é outra. Não tenho tempo para falar a diferença entre um e outro hoje. Você tem poder e tem autoridade. Porque a palavra diz: eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada poderá causar-lhe dano nenhum. Mais fantástico que tudo isso, o Senhor diz assim:
vocês como filho do reino, vocês têm poder para curar enfermidade, doença. Vocês têm poder, que eu acho mais impressionante, poder para amar. Se você perguntar para mim a definição de que quem é Deus, na teologia, diz que Deus é amor, Deus é Espírito. Esse amor, ele entranhou dentro dos filhos do reino, ao ponto de eu preciso amar aqueles que me perseguem, eu preciso amar aqueles que me ofenderam, eu preciso amar aqueles que falaram mal de mim, eu preciso externar esse amor. Estou falando para filhos do reino. Eu vim aqui nessa noite dizer para ti que você faz parte desse reino, que você não é uma pessoa normal, você é uma pessoa espiritual, com discernimento espirituais, com a mente de Cristo, e tem que se portar como um filho de Deus. Filho de Deus se prostra com o rosto em terra, sabe para quê? Para adorar. Filho de Deus se mete no meio do mato, lá naquele, sem ninguém, sabe para quê? Para buscar a presença do Pai. Filhos e filhas de Deus não têm medida para socorrer, para atender, porque o amor, o Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vida fluindo dos filhos e filhas de Deus, vida fluindo em Cristo Jesus. Nesse tempo, igreja do Senhor Jesus, é um tempo de despertar de quem você é, aonde que você está inserido. E então, aquela palavra profética lá atrás, para Nabucodonosor, diz que aquela pedra então, ela ia encher toda a terra. Eu, você, nós fazemos parte desse reino, iremos encher toda esta terra, até o dia que nós iremos encontrar com o Senhor nos ares, até o dia que a nova Jerusalém vai descer dos céus. Por curiosidade, um dia eu estava lendo Apocalipse e vi o tamanho de Jerusalém, porque ela é um cubo, né? Ela é a mesma medida, é um quadrado. Ela dá mais ou menos 2.000 quilômetros de extensão. Isso me chamou muita atenção, porque diz que ela vai descer em Jerusalém, mas eu fui para o mapa e não tem um lugar plano para que esse cubo desça ali com essas suas 12 portas. Não tem uma planície com toda essa extensão de mais de 2.000 quilômetros quadrados. E eu falei, Senhor, mas como que é isso? Vai ficar suspensa? Continuei lendo mais um pouco e vi que vai ser um novo céu e uma nova terra. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, tudo novo. Para quem? Para nós! Uma herança que nós temos, uma esperança que nós temos, vai acontecer. Ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Sabe, essa presença que está impregnado aqui nesse lugar, que tomou todo esse lugar, isso vai ser constante. O céu, ele muda de configuração, o céu, ele atualiza o tempo todo. A passagem do Apocalipse diz que os anjos, eles ficam olhando, porque uma canção que diz assim, o que é que os anjos veem? A configuração muda o tempo todo, não é a mesma coisa, a todo momento é diferente.
uma mista de sensações, de alegria, de prazer, de contentamento. Igual nesse lugar, não dá vontade de ir embora. Eu vou trazer minha casa para cá, vou morar aqui dentro, vou morar na casa do Senhor. Assim vai ser no céu. É isso que nos espera para os filhos e filhas de Deus. Ah, Senhor, eu te convido a se colocar de pé por um instante. Oh, meu Senhor. Oh, meu Jesus. Tem uma canção, eu não sei se vocês conhecem, uma canção muito antiga de uma banda chamada Filhos do Homem. A canção diz assim: vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Conhece, abençoado? Conhece? Inclina a tua face por um instante. Agora você entende que você é filho, você é filha de Deus. Mudou o teu pensamento. Você é diferente. Então agora você pode sentir a presença do Pai. É diferente agora. Não é mais como era antes. De repente você foi maltratado pelo teu pai, espancado, um pai abusador, ou de repente você nem conhece o teu pai, nunca viu. Eu quero dizer algo para ti nessa noite. Você tem um pai que te ama, um pai que cuida de ti, que nunca te abandona. As Escrituras diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Estou só, Oh. posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo como filho. Que sente a presença do Pai ao seu redor, ao seu redor. Vou olhar